Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No mês passado comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente. E no programa de hoje temos o prazer de receber Heber Souza da EcoAssist. Boa tarde. A EcoAssist é uma empresa que trabalha justamente com essa questão, que está ganhando aí a mente de todos, que é a questão da sustentabilidade. A gente trouxe o Heber aqui para explicar de que maneira a questão da sustentabilidade pode se tornar um negócio também. Heber, com a facilidade de consumo que as pessoas têm, certamente se a pessoa compra um tecido doméstico, ele tem que descartar. Isso não é um problema para as cidades, Heber? Sem dúvida. Né? Primeiro, boa tarde, obrigado aí pela conversa. Sempre bom falar sobre esse tema, né? Sim, sem dúvidas é um problema, né? Mesmo a gente passando por esse momento aí do cenário econômico, né, que tem uma forte redução no poder de compra das pessoas, infelizmente é comum você andar pelas cidades e se deparar aí com sofás jogados em qualquer lugar, móveis no geral, né? E assim, as pessoas pensam que isso acontece muito na periferia ou somente na periferia, e não. Isso acontece em bairros nobres, em todas as cidades do país é dessa mesma forma. Isso sim é um grande problema, né? Então, toda vez aí que há esse consumo desenfreado, sem a preocupação da destinação final desse produto, a gente vai ter um problema grande. Agora, Heber, existe um conceito que é a cobrança das empresas em darem uma destinação para aquilo que ela produziu, que é a questão da logística reversa. Eu queria que você conceituasse para mim logística reversa. Logística reversa, ela é, né, é uma nova oportunidade econômica e social, né, que pautada nisso, ela precisa viabilizar a retirada desses materiais do mercado, seja de uma residência, que aí é o grande problema, né? Olha a quantidade de domicílios que a gente tem. Você imagina uma roteirização disso para retirar cada produto, fica muito complexo, né? Então você tem a logística reversa para fazer isso. E você tem dois tipos de logística reversa. Uma que vai estar mais atrelada à indústria, que é para retirar aquele produto que ela produziu e que está quebrado, está danificado. Esse produto ele vai de alguma forma voltar para o mercado de distribuição, né? E tem aquilo que já se transformou em resíduo praticamente. Então, aquilo que não tem mais utilidade, aquilo que, como produto, não tem utilidade mais como produto. Um sofá que já está rasgado, danificado, por isso entra a parte de logística reversa para fazer a destinação final ambientalmente correta desses materiais. Agora, Heber, você falou que a logística reversa ela já funciona. Dá um exemplo, por exemplo, qual a indústria que produz, que produto que ela é obrigada a
a recolher esse... Perfeito. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, grande parte hoje do que produz no Brasil, ele precisa ser destinado, precisa ser reciclado. Aí você tem os acordos setoriais para cada um desses tipos, então em alguns acordos você tem aí 5% de necessidade de recuperação, 17%. Então eu posso destacar aí que, por exemplo, lâmpadas, pilhas e baterias e embalagens são os itens hoje que tem um acordo setorial mais desenvolvido considerando a reciclagem. Weber, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa e você falou da dificuldade da atuação da empresa em relação à falta de conscientização do público, dos consumidores. Conta um pouco para a gente esse entrave aí. Esse é um grande problema, né? Se a gente não tem uma legislação que obriga a indústria a fazer essa reciclagem da forma mais correta possível, né? E se a gente aí aliado isso com a falta de conscientização do consumidor final, a gente encontra um cenário totalmente caótico, porque você não tem cobrança de um lado e você não tem a conscientização de outro. Então, muitas vezes as pessoas elas querem destinar o item somente para se livrar, querem tirar ele da frente da casa dele, querem tirar da sala. A pessoa comprou um sofá novo, não tem o que fazer com o sofá velho, ela fecha o olho para a sustentabilidade e paga muitas vezes para um carreteiro que não vai ter nada. Certo. Exatamente. Então assim, quando você vê esses móveis na rua, quando você vê numa esquina, por exemplo, no Jardim Europa, um móvel, não é que o proprietário da casa colocou em cima do carro dele e transportou até aquele local. Ele pagou para alguém fazer aquilo. Então, para ele, o problema está resolvido. Só que ele simplesmente transferiu o problema dele e colocou para dividir no meio ambiente com todo o resto da população. Agora, Heber, na verdade, a pessoa que chama essa pessoa de carreta para fazer isso, ela no mínimo imagina qual que vai ser a destinação que esse cara vai dar. Ele não vai levar até o ecoponto. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a pessoa também tem um pouco de responsabilidade sobre isso, né? Porque ela imagina, é aquilo que você falou, ela quer tirar da frente aquilo que está incomodando na casa dela, mas como ela vê essa verdadeira mobília espalhada nas ruas, ela deve imaginar que o cara só não vai deixar na porta da casa dela. Pois é. E assim, né, isso, hoje, a informação, ela está tão fácil. Então, assim, acho que na mesma vez que ele procurou num buscador de pesquisas um carreteiro, ele pode simplesmente procurar por um descarte ecológico. E a partir daí ele olhar e verificar se a empresa é uma empresa séria. Eu acho que isso é responsabilidade de todos. E aí a gente pode colocar no dia a dia. Você não vai contratar alguém para arrumar uma lâmpada na sua casa se você olhar e você não souber a procedência dessa pessoa. Então, por que fazer isso com o descarte dos móveis, né? Esse é um grande ponto. As pessoas precisam ter essa conscientização e procurar dar solução ecologicamente correta para esses materiais. Agora, Heber, você que atua no mercado aí, a Coeco assiste há vários anos, como é que funciona essa questão do recolhimento, da questão da relação das empresas produtoras no exterior, nos países chamados primeiro mundo, ou aqueles que têm uma legislação já avançada? Como é que funciona isso? Esse é um ponto muito interessante. A gente, né, pode destacar a Alemanha como a campeã mundial de reciclagem, né, mas isso é uma cultura antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? A Alemanha chegou a ter cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários num espaço territorial muito pequeno. Na Alemanha? Na Alemanha. São pequenos, né, se comparados com o que a gente tem aqui no Brasil, mas a extensão territorial é minúscula, né, perto do que a gente tem. E hoje, depois de todo esse processo que eles passaram, não chega a ter 150 locais onde você faz a destinação. Por quê? Porque a indústria já produz de uma forma que fique mais fácil de ser reciclado. Então, estima-se que hoje 13% de tudo que é consumido na Alemanha, ele foi feito a partir de algum material reciclado. 13% é muita coisa. 13% Quer dizer, se 13%, digamos que volta para a cadeia produtiva,
Quer dizer que a porcentagem de reciclagem lá é muito alta. É muito alta, é muito alta. Lá beira a margem de 60% no geral, né? Aqui no Brasil a gente não tem nada parecido com isso, a não ser alumínio, que é muito pouco e que fomenta um mercado de catadores. Que é a questão das latinhas, que parece que o nível de reciclagem de latinhas no Brasil é um dos mais altos do mundo. 95%. Né? Mas 95%. Mas isso é um subemprego, né? Certo, então, certo. Você pode desenvolver uma cadeia muito mais sadia. A gente tem uma cuidado em falar isso, porque muitas vezes as pessoas enxergam que a única forma social de você trabalhar com reciclagem é através de ONGs ou de catadores. E não é. Nada mais social e nada mais responsável socialmente do que um emprego digno com a CLT, né? Com você pagando os seus impostos. Então, a nossa empresa vem de fato para mostrar isso, que tem como você trabalhar com sustentabilidade atrelada a um mercado. De maneira a colocar a empresa realmente totalmente no setor produtivo, sim, seguindo toda a legislação, com respeito aos trabalhadores. Exatamente, exatamente. Todos os funcionários da EcoAssist, eles trabalham no regime de CLT, toda a nossa frota, enfim, a gente tem uma grande estrutura para atender, preocupado com a parte social, com a parte econômica, o tripé da sustentabilidade. Weber, eu queria que você já me convidasse para a gente fazer uma matéria, um programa lá na EcoAssist. Interessante isso. É um cenário bastante interessante, a gente tem muita curiosidade. E mais interessante, Weber, isso que você colocou aí da questão dessa contraposição de como a reciclagem é tratada aqui de maneira quase marginal, né? Porque os catadores não têm as devidas proteções trabalhistas e isso até, penso eu, convida a que a atividade não seja desempenhada com respeito, né? E aí acaba aquelas verdadeiras salas no meio das ruas, enfim. Exato. E assim, até as grandes empresas que querem trabalhar com alguma, né, no setor privado, por exemplo, proporcionando ao seu consumidor final a logística reversa, ela tem receio do que ela vai encontrar. A gente trabalha, a EcoAssist, ela tem uma veia muito forte no mercado de seguros, tá? A gente trabalha com seguradoras e, poxa, seguradoras são grandes empresas, muitas delas, né, são de milhares de funcionários e você tem um receio com a sua marca, você tem um receio com o que você está ofertando para o seu cliente, né? E aí no mercado de seguros a gente conseguiu entrar. Então hoje as pessoas que possuem seguro residencial, seguro automóvel ou seguros adquiridos nos mais diversos meios, ele conta com uma série de benefícios e se a seguradora é uma seguradora preocupada com o meio ambiente, lá dentro tem o descarte ecológico da EcoAssist, que ele pode ligar para a gente, fazer esse atendimento de uma forma totalmente gratuita dentro do seguro dele, isso não muda o preço. Quer dizer, a cláusula do segurado já conta com esse serviço em parceria da EcoAssist com a empresa seguradora. Exatamente. Então, para o segurado, o único papel dele é me ligar e deixar o item disponível na residência dele, a gente vai entrar, fazer a retirada desse material, ele vai saber quem é o motorista que está indo retirar, vai saber quem é o ajudante, depois ele vai receber um certificado de que aquele material foi destinado de uma forma ecologicamente correta. Então a gente ajuda no mercado até aumentar a relação de uma experiência positiva do segurado com a seguradora. Entendi. Agora, Weber, de que jeito, por exemplo, o consumidor comum pode contar com a EcoAssist? Hoje a gente está dentro aí, tem mais de 6 milhões de apólices que possuem o benefício, então vale a pena cada segurado consultar. Todos os seguros, as companhias têm esse tipo de serviço ou não? Ele é muito bem desenvolvido dentro do seguro residencial, empresa, condomínio e em assistências de automóvel também em alguns casos, tá? Então vale a pena as pessoas aí procurarem as suas apólices. Ou entrarem no site da EcoAssist, lá a gente tem a relação de seguradoras, são parceiras. E, claro, o público final, que não é um desses aqui do que a gente está falando da seguradora, a gente tem o nosso site, lá tem um 0800, tem também um... Que é ecoassist.com.br. Exatamente, ecoassist.com.br. E lá ele pode pedir uma solicitação para a gente gente faz o atendimento em território nacional, né? Então isso é bastante importante, porque
olha o tamanho do Brasil, né? É muito grande mesmo, a gente encontra diversas culturas diferentes, e é mais um desafio para a gente, mas que estamos muito contentes com o que a gente conseguiu até agora. Agora, Weber, a questão da destinação, você já tem uma mecânica, um protocolo de destinação do material que vocês recolhem já? Por exemplo, o sofá vai para tal lugar, a borracha vai para tal lugar, como é que funciona isso? A indústria de reciclagem, ela é bastante específica, né? Você não tem nada que faça de tudo. Então, para qualquer tipo de reciclagem, você precisa fazer uma separação. Então, vamos usar o exemplo de um sofá. Um sofá, depois de coletado, a gente armazena em um dos nossos centros, e aí a gente coleta em território nacional. Depois isso vem para São Paulo, é feita uma descaracterização. Então, aquele sofá, ele deixa de ser um sofá, ele vai virar madeira, persinta, que é a borracha, as molas, né, que é material ferroso, o tecido e a espuma. Cada uma dessas matérias, ela tem uma destinação final. Então, a gente sempre induz a reutilização, né? Então, o ferro vai para a indústria siderúrgica, a madeira ela vai ser triturada, ela vai virar madeira, briquete de fornalha, vai virar combustível para algumas outras empresas que queimam isso para gerar energia. E aí você tem um processo de espuma que pode ser reaproveitado como aqueles colchonetes de academia ou até no coprocessamento, e o mesmo também para o tecido. Agora, Weber, a questão da reciclagem, vocês têm a atuação de vocês proativa, mas vocês recebem, por exemplo, demandas que as pessoas ligam lá e dentro daquilo que você disse no começo, que vocês foram pioneiros e conseguiram dar uma dinâmica para a empresa que possibilitou que ela se firmasse no mercado. Como é que funciona a procura de novos mercados? Como é que funciona essa dinâmica para vocês? A gente enxerga bastante espaço ainda, junto com a indústria, por exemplo, né? Você tem um fabricante de colchão que ele, no final da vida útil do produto dele, ele pode descartar, pode dar o benefício para aquele consumidor descartar o produto. Ou pode dar o serviço do descarte ecológico na substituição exatamente desse mesmo produto. Então, se você está comprando um colchão, você tem um outro para descartar. Então, a indústria ela pode ser um canal muito grande, né, para o nosso mercado, e o consumidor final ele tem demanda. Porque esse é um problema, é realmente um problema, não é algo que a gente inventa ou que muita gente não pensou ainda em o que vai fazer com aquele sofá que está na sala no dia que precisar descartar. Entendi. Mas certamente, no dia que ele precisar disso, ele vai ver que é uma dor de cabeça se ele não contar com a EcoAssist. Entendi. Agora, eu dei uma olhadinha no site de vocês, Weber, uma coisa muito interessante, vocês trabalham com condomínios. Como é que funciona esse trabalho? Deve ser um trabalho trabalhoso. A gente, né, o nosso posicionamento não é para coleta seletiva, né? Então, quando a gente trabalha no condomínio, muitas vezes o condomínio ele já tem uma coleta seletiva apartada, que é aí por N parceiros que podem atuar dessa forma, mas é natural você chegar no seu condomínio perto da lixeira e ter uma placa. Aqui não pode pôr sofá, não pode pôr isso, e é um problema para as pessoas. Então, a gente já tem grandes parcerias com importantes condomínios residenciais, empresariais, onde a gente já tem um espaço que a pessoa mantém o material para a gente fazer a retirada, né? E, em outras situações, o próprio condomínio divulga a EcoAssist internamente. Ele se exime dessa responsabilidade de ter que intermediar. Porque o condomínio e para os moradores é uma mão na roda. Não precisa dividir para todo mundo, mas quem precisar utilizar, paga pela sua utilização. Acho que é o caminho mais comum. Entendi. Eu pensei, Weber, interessante isso, que eu pensei que a relação de vocês com o condomínio fosse intermediada pela seguradora, e não é. Então você já tem um nicho. Isso. Trabalho com os condomínios. Isso. O seguro condomínio, a gente tem esse benefício, né, em parceria com as seguradoras. E aí, se o condomínio já tiver esse seguro com o benefício do descarte ecológico, tudo isso que eu falei aqui agora vai acontecer, mas de forma gratuita, né? E se o condomínio não tem um seguro atrelado às seguradoras ali, que a EcoAssist é parceira, ele também tem a opção de contratar isso de forma apartada. Agora, Weber, uma curiosidade minha. A gente vê de maneira assim,
que pipoca de tempos em tempos a questão de, por exemplo, de descarte de pilhas, descarte de baterias, que já tem uma legislação, só que às vezes daí, de repente parece que é uma moda e some. Agora eu queria uma visão de quem trabalha no dia a dia. A pessoa costuma, isso aí já está introjetado no consumidor ou não? A gente vê, descarte de baterias em alguns supermercados, mas de repente, alguns meses some. Como é que funciona isso? Apesar de ter legislação, o pessoal já respeita isso ou não? Ainda não, infelizmente. E é também mais um ponto daqueles que a gente fala que é a falta de conscientização. A pessoa acha que colocar no lixo comum aquelas 2 pilhas do controle não vai trazer problema nenhum. E vai, né? E vai. E aí, quando ele começa achando que isso é tranquilo, que isso é uma coisa comum, depois ele coloca uma lâmpada, também acha que é comum, ele para de fazer a separação do material ali, da coleta seletiva, e ele está sempre achando que isso não tem problema. Então, falando sobre pilha, bateria, lâmpadas, esses são produtos que eles têm um acordo setorial fechado, que você tem associações que cuidam disso, então é natural você ir hoje num grande varejista e você conseguir levar uma lâmpada, ou você conseguir levar pilha e bateria. Mas novamente, assim, o controle disso é muito escasso, quase praticamente não tem. Então é difícil isso ir para frente da forma que está, né? Então a gente precisa com muita velocidade que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela pese a mão um pouco para que as pessoas consigam fazer algo correto e que para muita gente, por exemplo, para mim, para você, seria algo natural e comum de ser feito, mas infelizmente tem que praticamente uma obrigação. Heber, nosso tempo já está se esgotando aqui. Agradeço sua presença, Heber Souza, da EcoAssist.com.br. Heber, como palavra final, o que você vê para o futuro da EcoAssist e o futuro da questão da sustentabilidade em nosso país? Olha, a gente tem um mercado muito grande ainda aqui no Brasil. A gente atua em território nacional, mas você tem uma destinação final puramente em São Paulo, né? E isso também é culpa dessa falta de conscientização. Certamente o empresário no Nordeste quer ter uma empresa de reciclagem, mas se ninguém destinar o material de forma ecologicamente correta ou se preocupar com isso, ele não vai gerar negócio, né? Então, até para a nossa parte econômica, quanto mais negócios desse tipo, melhor. Quanto menos dinheiro a gente jogar fora, melhor, né? Então, a gente ainda acredita que esse conceito vai ser muito mais ampliado do que é hoje em dia aqui no Brasil. A gente quer estar preparado para isso, todo dia que as nossas conversas internas sempre estar preparado para esse momento de expansão que a gente aguarda que aconteça em breve. E claro, sempre preocupado com a preservação do meio ambiente, então a gente tem diversas ações aí de reflorestamento ou de compensação de CO2, e eu acho ainda que o mercado da indústria, por exemplo, do varejista, o varejo também ele pode, ao vender um sofá, vender o descarte do sofá antigo, ele pode dar como benefício numa condição comercial para que você tenha a opção de comprar novamente nesse varejista. Então, é um benefício, é um serviço que resolve realmente um problema da pessoa que está ali com aquele material. Ok. Heber, obrigado pela presença. Já me sinto convidado para a gente fazer uma matéria lá na EcoAssist em loco, que é um negócio interessante para o pessoal que está aí de casa. Obrigado, Heber. Obrigado. E o programa A Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.